E se a maior mentira sobre os alienígenas não for que eles existem, mas sim que são aliens? É a primeira vez que eu vejo um governo liberar tanto material, vídeos, documentos, imagens de objetos voadores não identificados. A promessa foi The cumprida. Pentagon says the website received 340 million hits in just the first 12 hours. Pela primeira vez em décadas, esse assunto parou de ser tratado como teoria da conspiração. Mas enquanto o mundo inteiro celebra a transparência do governo, ninguém tá fazendo a pergunta que realmente importa. E se a abertura dos arquivos foi tão calculada quanto o silêncio que houve antes? E ele viu uma nave-mãe parando, não só ele, mas todo o grupamento dele. Depois ele disse que teve contatos com esses seres. E aí, depois dessa entrevista, ou logo depois, ele se suicida. Dizem que foi suicídio. Quem te convenceu que eles vieram do espaço? Por que textos antigos relatam eventos extremamente parecidos, mas com uma outra ótica? E por que dos poucos pesquisadores que realmente levaram isso a sério, foram totalmente descredibilizados? Pensa só, e se a maior mentira sobre os alienígenas não for que eles existem, mas quem eles realmente são? Porque existe algo muito estranho nessa história. Nas últimas décadas, diversos filmes, documentários e notícias são sobre OVNIs. E agora, até o próprio governo dos Estados Unidos trata isso como algo legítimo. Existe algo muito estranho nessa história. Mas ninguém parou para fazer a pergunta mais óbvia de todas. Como que chegamos nesse ponto em que bilhões de pessoas acreditam na mesma narrativa? Durante muitos anos, qualquer pessoa que falava sobre OVNIs seriamente era taxada como louca, conspiracionista. Mas de repente, algo mudou. A mídia finalmente começou a tratar esse assunto como algo realmente possível. Mas a pergunta de ouro não é se isso é verdade ou mentira, e sim, por que exatamente agora? Porque talvez o mais importante não seja o fenômeno em si, mas sim a narrativa que está sendo construída através dele. Olha, vamos considerar uma hipótese. Você não precisa concordar com ela, mas ela vai nos ajudar a entender as coisas um pouco melhor. Ao longo da história, esses seres misteriosos que aparecem do nada vindos do espaço, constantemente mudaram sua aparência. E eu não digo apenas a aparência física, mas também a visão pela qual as pessoas descrevem ele. Curiosamente, esses seres sempre assumiram uma forma que mais fazia sentido para a visão da sociedade naquela época. Na antiguidade, eram deuses. Depois, virou espíritos. Hoje são visitantes de outras galáxias. Porque, é claro, a humanidade mudou. A humanidade ficou mais científica, mais tecnológica, mais racional. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. E se a mudança não aconteceu no fenômeno, mas sim na forma como o interpretamos? Olha a reflexão. Por que esses seres sempre assumiram forma que fazia mais sentido para cada época? Hoje, esses seres não se apresentam mais como deuses. Eles se apresentam como algo muito mais aceitável para a mente humana moderna. Visitantes do espaço, civilizações evoluídas, seres superiores. Mas por quê? Porque em cada período da humanidade, eles assumiram forma que seria mais conveniente para eles. O que é que eles querem? Olha, se essa hipótese estiver minimamente correta, então existe um texto escrito há mais de 2000 anos que se torna extremamente relevante aqui. Em Mateus 24, Jesus descreve os eventos que antecederiam o fim dos tempos. Mas existe um detalhe que geralmente passa despercebido. Jesus não fala apenas de guerras, perseguições e calamidades. Ele também fala de um engano, mas não um engano comum, mas sim algo tão convincente que poderia enganar qualquer pessoa. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e maravilhas que, se possível, enganarão até os escolhidos. Mas o que mais me chama a atenção nesse texto não é a palavra engano, é a palavra sinais. Porque Jesus não parece descrever um simples discurso muito bem elaborado que enganaria muitas pessoas. Ele parece falar de algo que as pessoas seriam capazes de ver. Mas que tipo de sinal seria esse que seria capaz de enganar bilhões de pessoas ao mesmo tempo? Pensa só, e se esse engano não parecesse uma mentira, mas sim uma revelação, ou melhor, uma salvação? É aqui aonde essa história começa a ficar muito estranha. Porque existe uma teoria que tenta responder exatamente essa pergunta. Como criar um evento tão impactante que mudaria a visão de mundo de uma sociedade inteira? Essa teoria ficou conhecida como Projeto Bluebeam. Segundo essa hipótese, tecnologias muito avançadas e secretas seriam capazes de realizar manifestações visuais no céu em escala global. Fenômenos nos céus de todo o mundo impossíveis de ignorar. Eventos vistos por bilhões de pessoas ao mesmo tempo. Imagina por um instante, flotas alienígenas aparecem sobre o céu de todo mundo.
Nova York, Londres, Tóquio, Jerusalém, tudo sendo noticiado e transmitido ao vivo. Em poucos minutos, o mundo inteiro estaria vidrado nessas notícias. E eu te pergunto, quantas pessoas iriam questionar essa narrativa? Quem questionasse ia ser chamado de louco, conspiracionista. E é justamente por isso que essa teoria me chamou bastante atenção, porque ela se encaixa perfeitamente na narrativa de manifestações visíveis no céu. Só que o mais perturbador disso tudo é que o objetivo não é assustar as pessoas, mas convencê-las. Porque o engano mais eficiente nunca chega parecendo uma ameaça, ele chega parecendo a solução. Alienígenas chegam, a humanidade entra em contato, novas tecnologias são descobertas, eles nos ajudam a evoluir, trazem paz para o mundo. Não há mais guerras. Parece uma história positiva, mas essa é justamente a armadilha. O perigo não está em uma invasão, mas sim na falsa salvação. Tem um detalhe muito curioso em todas as narrativas modernas sobre aliens. Eles raramente aparecem como conquistadores do mal. Eles aparecem como seres mais evoluídos, mais inteligentes, capazes de resolver problemas que não resolvemos. Guerra, eles podem acabar com ela. Crise climática, eles têm a solução. Conflito entre nações, uma nova forma de governança mundial. E é exatamente aqui onde alguns cristãos percebem um cenário muito mais perturbador. Porque o grande engano não precisa começar com uma ameaça. Não precisa começar com destruição ou invasão. Porque o engano mais eficiente sempre chega parecendo uma solução. A resposta para todos os problemas da humanidade. Essa seria a ferramenta mais eficiente para enganar toda a humanidade no fim dos tempos. Mas qual o objetivo deles nisso tudo? Bom, claro que além de matar, roubar e destruir, eles têm outro plano. Criar um governo único mundial. A primeira etapa é simples, destruir as religiões atuais. Porque se seres de outros planetas vierem sobre a humanidade, então tudo que a Bíblia diz sobre o homem ser a principal criação de Deus e tudo mais, não é nada. E o passo final, um caos em toda a sociedade. Uma sociedade não sabendo mais no que acreditar, sem fundamentos, religiões desmoronando, governos desmoronando. E aí o que acontece? Aparecem com uma solução, um governo único mundial que trará paz mundial. E não se engane, governo único mundial já é falado nas mídias abertamente pelos poderosos. Nos últimos anos, diversas notícias sobre surgiram a público. Eu tenho diversos vídeos no canais falando sobre isso. Mas é claro, nós que comentamos sobre isso, somos taxados como loucos. Um versículo do Apocalipse que eu acho muito curioso é esse de Apocalipse 16. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Me fala, de acordo com a nossa cultura, o que semelha muito a rãs? Exatamente. Porque são espíritos de demônios que, fazendo milagres, vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Me diz você, faz sentido ou não faz? Espíritos imundos semelhantes a rãs, que são espíritos de demônios. E esse é o ponto central. Ao longo da história da humanidade, esses demônios sempre se disfarçaram da forma que era mais conveniente para eles. Da forma que mais geraria um engano coletivo na sociedade da época. E hoje, a forma mais eficiente é uma forma racional. E qual o objetivo disso tudo? Congregar para a batalha do grande dia de Deus. Para a batalha final. Meus amigos, o fim dos tempos está chegando. Não é de hoje que eu falo isso. Mas de nada adianta apenas identificarmos esses problemas. Precisamos nos preparar para eles. Porque o mundo está se encaminhando para um lugar com mais controle global, com mais vigilância e escravização financeira. Foi por isso que eu criei o Despertar Financeiro. Lá eu mostro as mudanças que já estão acontecendo no sistema financeiro de todo mundo. O avanço das moedas digitais para a criação de um governo único mundial. A escravização financeira controlada dos poderosos pela inflação. E principalmente, como que eu estou me posicionando para me proteger nesse cenário de caos mundial. Se você quiser entender melhor as coisas que estão para acontecer e como se proteger disso, o link do Despertar vai estar na descrição. E tem uma segunda coisa que também a gente deve ficar ligado. Precisamos construir a nossa visão de mundo pela busca sincera pela verdade. Precisamos de pessoas reunidas e unidas nesses tempos difíceis. Pessoas que não querem ser manipuladas pelas narrativas que criam. Que têm uma mentalidade sólida, uma fé fundamentada e que se blindam financeiramente. 3 áreas da vida que se retroalimentam. A minha comunidade é pensada justamente nesses moldes. Lá tem diversas videoaulas que vão te ajudar nessas áreas. Além de ter todos os meus mapas mentais dos vídeos. Lá dentro,
pesquisamos e debatemos para chegar a uma conclusão, para chegarmos à verdade. A ideia é investigar, questionar e aprender juntos. A verdade não deve ter medo de ser examinada. Se você sente que está nessa mesma jornada, então talvez lá seja um lugar para você. Os 2 links vão estar na descrição. E lembrem-se, o palco já está sendo montado bem diante dos nossos olhos. As profecias estão se cumprindo. O plano maligno por trás é fazer toda a humanidade trocar a verdade por uma mentira elaborada. E é certo que diversas profecias da Bíblia só serão completamente entendidas à medida que essas coisas forem acontecendo. Por isso, a importância de sempre questionar as narrativas. A importância de estar sempre ligado com a verdade. E sempre a buscando. Se você gostou desse vídeo, eu tenho esse daqui que também aborda o mesmo tema. E que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês.